Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, né? Dessa vez nós vamos falar sobre a classificação dos triângulos. Na classificação dos triângulos a gente divide em duas situações, certo? A primeira se refere à medida dos lados, né? A classificação quanto à medida dos lados. O triângulo que tem todos os lados congruentes, né? Quando ele tem todos os lados congruentes, ele é chamado de equilátero. Nós temos aqui o exemplo de um triângulo com 4 centímetros de lado. Todos os lados dele medem 4 centímetros. Pronto, esse triângulo ABC. Esse lado médio, o AB mede 4 centímetros, o AC mede 4 centímetros e o BC 4 centímetros. Quando o triângulo é desse jeito aqui, ele é um equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. O triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Olha aqui nesse caso, 3 centímetros nesse lado, 3 centímetros nesse outro lado e 4 centímetros no outro lado, certo? Quando acontece isso, né, dois lados iguais e um diferente, né, eles são chamados de isósceles. Os triângulos isósceles têm dois lados iguais e um diferente. Você entendeu isso aí? Você aprendeu? Certo? Vamos para o próximo tipo, a próxima classificação. Triângulo escaleno. O triângulo escaleno ele tem todos os lados diferentes. No exemplo desse aqui, esse lado tem 3 centímetros, um outro tem 4 centímetros e o outro tem 5 centímetros. Nesse caso aqui, a gente tem um triângulo retângulo, né? Tá aqui um ângulo retozinho aqui. E esse tipo de triângulo, onde um dos lados mede 3, ou múltiplo de 3, um mede 4, ou múltiplo de 4, o outro mede 5 ou múltiplo de 5, esse tipo de triângulo é chamado de pitagórico. Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre esse negócio aqui, viu? Triângulo pitagórico. Não esqueça, mais tarde você vai lembrar disso, certo? Mas também existe outra forma de classificação dos triângulos, certo? Que são a seguinte, a classificação com relação à medida dos seus ângulos. Existe o triângulo acutângulo, né? O triângulo acutângulo são aqueles onde todos os ângulos são agudos. Que são ângulos agudos? Os ângulos agudos são aqueles ângulos menores, menores de 90 graus. Não é menor igual não, tem que ser menor do que 90 graus, certo? Ângulos agudos. Nesse caso aqui, todos os ângulos medem 60 graus. 60 é menor do que 90, claro, né? Então esses ângulos aqui são agudos. E onde existem os ângulos agudos, quando todos os ângulos são agudos, esse tipo de triângulo aqui é acutângulo, viu, pessoal? Triângulo acutângulo, tá aqui, esse tipo aqui, com relação à medida dos ângulos. E se um deles medir 1 grau, medir só apenas 1 grau, um é menor do que 90. Se der 99 graus, se der 89 graus, por exemplo, 89 graus é menor do que 90. Nesse caso aqui eu coloquei o maior. Cuidado, menino. 89 é menor do que 90, né? Menor do que 90 graus. Então, certo? Então, se for menor do que 90, o ângulo é agudo. E os triângulos onde todos os ângulos são agudos, esses triângulos são chamados de acutângulo. Tem também o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É quando um dos ângulos internos é reto, certo? Um dos ângulos é reto, ou seja, mede 90 graus. Nesse caso aqui nós temos um ângulo medindo 90 graus, o outro medindo 50 graus e o outro medindo 40 graus. Quando isso acontece, certo? Quando o triângulo tem essas características, onde um dos ângulos mede 90 graus, ele é o triângulo retângulo, certo? Retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo reto. Isso mesmo, certo? Então vocês compreenderam até aí, né? Vamos para o próximo, a próxima classificação. O triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? O triângulo obtusângulo é aquele onde um dos ângulos internos é obtuso. E o que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo menor que 180 graus, certo? Ele é maior do que 90 graus, mas é menor do que 180 graus, certo? Ele é maior que 90, mas é menor do que 180, tá aqui. Nós temos aqui um ângulo de 120 graus. Então, se ele tiver um ângulo obtuso, certo? Tiver um ângulo obtuso, ele será um triângulo obtusângulo. Dá para lembrar? Acutângulo vem de agudo, né? Acutângulo vem de agudo,
retângulo vem de reto e óbitus ângulo vem de óbitus, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí tudo bem direitinho, tá bom? Saber a diferença entre os triângulos equiláteros, isósceles e escaleno. E também fazer a diferença entre o triângulo acutângulo, triângulo retângulo e o triângulo óbitus ângulo. E saber em que situações se classificam, certo? Se é quanto à medida dos lados ou se é quanto à medida dos seus ângulos. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo muito bem.